Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá começar mais uma live Corra Como Nunca. O tema de hoje são as principais lesões. O tema de hoje são as principais lesões na corrida de rua. Todos têm uma ideia de que corrida de rua foi feita para lesionar. E não é bem assim. É lógico que a prática corre maior risco, tem uma incidência maior de lesões, né? Com os treinamentos, principalmente se você não fizer tudo direitinho, com disciplina, mas isso não significa que a corrida foi feita para lesionar. Isso serve não só para corrida, mas como qualquer outra modalidade. Fala, Marcelão. Beleza, doutor? É essencial, viu? Essencial para a gente. A gente diz tirar esse mito, né, da cabeça da galera, porque a galera só pensa que não tem como você correr e não se lesionar. E não é bem assim. Eu conheço várias pessoas que correram a vida toda e nunca se lesionaram. Lógico, tiveram uma dorzinha assim ou outra, mas nunca se lesionaram. E hoje a gente vai falar das principais lesões, como prevenir, o que fazer no caso dessas lesões. Às vezes alguém que está assistindo a live ou o vídeo vai ficar gravado, vai se identificar com alguma dor que eu falar e já vai tomar alguma atitude, certo? E é isso aí. Esperar chegar um pouquinho mais de gente, enquanto isso eu vou aqui falando. As principais lesões, né, geralmente elas dão nos membros inferiores, isso digo proveniente da corrida. Quando é mais para cima, geralmente a pessoa que já tem alguma característica, já que facilitou, né, que a corrida às vezes pode ter sido até o gatilho para desencadear uma lesão na coluna ou até em ombro, mas maior incidência mesmo sempre nos membros inferiores. E a principal vítima da falta assim, de disciplina ou de planejamento é o joelho, a articulação do joelho. Ele sofre, assim, até das lesões aqui que eu listei, a articulação que mais apresentou, certo? Mas isso é normal. E muitas pessoas pensam que o meu joelho é fraco. Eu preciso fortalecer o joelho. E o joelho não tem como você fortalecer o joelho. O joelho é só uma articulação, é só uma, como é que eu vou dizer? Uma dobradiça, não sei se dá para falar assim, que é uma dobradiça, não. O joelho, ele realmente é só uma articulação, só vai ligar dois segmentos, né, dos seus membros inferiores. E o que pode ocasionar as lesões do joelho são musculaturas adjacentes que precisam fortalecer, como o glúteo, como o quadríceps, entendeu? Às vezes você, praticando não só a corrida, como outro exercício, você não está fazendo da maneira adequada e está sobrecarregando uma outra musculatura que precisaria ter mais força. Um exemplo disso é algumas lesões no algumas lesões no joelho que você possui por ter um glúteo fraco, glúteo médio, até o glúteo máximo, e aí você sobrecarrega muito a articulação, né, com alguns movimentos exagerados, e aí acaba tendo dores no joelho, como as lesões que eu vou citar aqui na frente. Bom, já dei o exemplo até do glúteo médio fraco. Primeira lesão é muito comum, é a síndrome da banda iliotibial. Ela é conhecida também por outros nomes. Síndrome do trato iliotibial, síndrome do corredor, síndrome do estresse iliotibial. Essa dor, geralmente, você sente na lateral da coxa, certo? Que a banda iliotibial ela vai aqui, desde a altura do quadril até na lateral do joelho. Quando você encosta aqui nesse ossinho na lateral,
É ali o finalzinho da banda iliotibial. E ou então muitos sentem no joelho mesmo, no joelho, sente até uma dor que é muito, mas muito incômoda, aguda, e pensa ser uma coisa assim até mais séria. A primeira vez que eu tive essa lesão foi no início da faculdade. Aí eu, meu Deus do céu, eu devo estar... Foi no início? Não, acho que foi antes da faculdade. Pronto, eu devo ter lesionado meu menisco e tudo, a gente se assusta. Mas quando eu cheguei lá, foi explicado e tudo, que era uma lesão simples. E aí ela se dá muito por um desequilíbrio muscular na altura do quadril. Geralmente quando você está com o glúteo médio enfraquecido, você sente essa lateral do joelho. Você sente sobrecarregar essa banda e aí ocasiona esse tipo de lesão. Assusta muito, muito mesmo. Muitos alunos já tiveram. E aí eu falei, isso é simples, é de tratar. Ela parece ser agressiva, parece ser séria, mas não. A dor que é incômoda, mas o tratamento é simples. É o quê? Primeiro, para várias lesões que eu vou falar hoje, o melhor tratamento é a musculação, certo? É o treinamento de força. E também nos casos mais agudos, lógico, né? Que às vezes você vai sentir dor, não, eu vou ali para a sala de musculação, não vai sair sem dor. Mas aí você precisa ir atrás de uma fisioterapeuta, de uma massoterapeuta que vai fazer uma liberação miofascial, que vai tratar essa região, vai usar alguns elementos analgésicos para poder aliviar essa sua dor. E em poucas semanas você já se curou, certo? Ou então pelo menos aliviou, certo? Olha, ótimo, excelente, Helen. Importantíssimo isso. O fisioterapeuta, no caso você é fisioterapeuta, né, Helen? Assim, pegando só o gancho aqui, importantíssimo isso. O fisioterapeuta explicar para o paciente o que precisa ser feito para que o paciente não volte mais lá, para que o paciente não volte, digo, por causa de lesão, né? Que é insistir na musculação, no treinamento de força. Musculação não quer dizer só ir para a academia, certo? A musculação é fazer o treinamento de força de forma adequada. Pode ser com peso, com aparelho de academia, halter, kettlebell, com vários elementos, certo? E, assim, o fato de você ter uma lesão, você não precisa tratar a dor. Não é para você tratar a dor que você tem, é para você tratar a causa da dor, certo? Eu acabei de falar da síndrome do estresse iliotibial e se você for tratar só a dor, você só precisa de analgésico, mas assim que passar a inflamação, ela vai voltar novamente. Então você precisa o quê? Fortalecer, fazer exercícios para o glúteo médio, abdução com elástico, abdução com caneleiras, com a máquina, isso fica para outra live, mas com a máquina não é tão eficiente, certo? Quem estiver, muitos assim que estão assistindo, se brincar, já sentiram essa dor. Então é só você colocar no Google ali, dança do siri com elástico, vocês vão entender o que eu estou falando. Colocar o elástico um pouquinho acima do joelho e fazer uma abdução, certo? Eu já passei para alguns alunos esse exercício, é muito bom, realmente protege a sua articulação dessas sobrecargas e aí você já sente a sua dor aliviada. Mas você também precisa ir ao fisioterapeuta para fazer a liberação, para fazer outros métodos de analgesia. Às vezes o fisioterapeuta pode indicar um outro procedimento ali, pode indicar ou aplicar um outro procedimento, certo? Mas essa não é uma lesão grave. Eu já li em alguns estudos que só os casos mais graves precisam de cirurgia. Não conheço nenhum caso que a pessoa precisou fazer uma cirurgia, certo? Deve ter, assim, evoluído, não para uma coisa pior do que uma síndrome do estresse iliotibial. Vamos à segunda lesão mais comum. Essa não da corrida, mas de pessoas que praticam a corrida, que é a condromalácia patelar. Tem algumas pessoas que dizem até, alguns autores que batem, autores médicos que batem na tecla dizendo que todo mundo tem essa lesão, todo mundo.
uns em grau menor, outros em grau maior. Graças a Deus, em ressonância, eu nunca apresentei nenhuma dessas lesões, nunca senti também essa dor, a não ser uma vez parecida, quando eu estava correndo num frio absurdo, estava fazendo 8 graus à tarde, mas eu creio que nem chegou a ser condromalácia, pode ter sido uma síndrome patelofemoral, que foi só um episódio assim isolado. Mas a condromalácia patelar, principalmente as mulheres, é uma incidência maior nas mulheres. Ela, aqui está a sua patela, certo? E aqui está o seu fêmur. E é normal, com o movimento, com a caminhada, com a corrida, é normal que ela fique deslizando aqui, aumentando o atrito. Só que com o aumento desse atrito, há um desgaste na articulação, há um desgaste na cartilagem, certo? Que reveste o fêmur. E com esse aumento, ela vai se desgastando, até gerar uma inflamação, até gerar alguns edemas e às vezes evoluindo até para algumas artroses. Por que a gente tem isso? Mas, geralmente por conta de um reto femoral, que é um quadríceps, certo? Vou ser mais geral. Quadríceps enfraquecido. Quadríceps, a parte da frente da coxa, a parte anterior da coxa, que a gente fortalece tanto em exercícios de agachamento, de afundo, como principalmente ali na cadeira extensora. E quando a gente está com essa musculatura da frente da coxa enfraquecida, encurtada, esse atrito aumenta. Quando a gente fortalece, esse atrito diminui. Por isso, não sei se tem algum aluno meu aqui de personal, ex-aluno, ou então até de consultoria, que eu passo muito exercício de cadeira flexora. Muito exercício. É quase toda aula de treino de membros inferiores com cadeira extensora. Eu falei flexora, desculpa, é cadeira extensora. E justamente para prevenir, porque é muito comum mesmo. E a condromalácia patelar, ela vai de grau 1 até o grau 4. Essa agora deu uma dúvida aqui se tem o grau 5, mas não, assim, sendo sincero com vocês, eu creio que vai até o grau 4. E aí, grau 1 normal, grau 2, assim, é uma lesão mais leve, grau 2 já moderada, 3 e 4 já são mais graves, certo? Eu digo isso porque eu conheço alguns casos de grau 4, só que, assim, casos que ainda podiam ocorrer e tudo, e não me falha a memória, não tem o grau 5, certo? E o grau 4 já é uma coisa assim mais séria, algumas pessoas mantendo ele. Ellen, deixa eu ver se a Ellen tá aí. Ellen, você sabe me dizer, já chegou um paciente com você grau 5 de condromalácia, não? Acho que até grau 4. Então, em alguns pacientes assim de condromalácia com grau 4, eu já vi correndo e tudo, até distâncias maiores, certo? E vai até o grau 4 mesmo, ufa, ainda bem. É porque tive uma dúvida, porque já vi muitas pessoas com grau 4 e não. Às vezes tem um grau 5, assim, de uns casos até mais graves, de pessoas que não conseguem se locomover, por isso teve essa dúvida, certo? Ótimo, muito obrigado, viu, por ter ajudado, contribuiu. E assim, quanto maior o grau, maior a chance de evoluir para uma artrose, certo? Maior a chance de ter um desgaste absurdo da cartilagem e evoluir, já chegar ao osso, certo? E por que muitas mulheres têm isso? As mulheres, elas desenvolvem um quadril mais largo que o nosso, né? O nosso dos homens. E aí, elas não mantêm o afastamento das pernas durante a caminhada, durante a corrida, de acordo com a largura, né, do quadril, a espessura do quadril. E aí costuma, né, fechar um pouquinho a perna, deixar ela mais próxima uma da outra. Isso gera encurtamento no quadríceps. E esse encurtamento aumenta a incidência de condromalácia. E como eu disse, o tratável é o quê? É você ir para a sala de musculação, não tem jeito. Tem como tratar, lógico, fazendo alguns exercícios fora da sala de musculação, alguns exercícios funcionais, mas a cadeira extensora, ela é essencial nesse tratamento. Fala, Sávio. Beleza, doutor? Essencial nessa prevenção. E é importantíssimo fazer,
Lógico, eu não estou pedindo para fazer todo dia, esse é o meu método, certo? Treinos de mobilidade articular também, excelente. Não estou pedindo assim, inclua todo dia, é o meu método. Quase todo dia tem uma cadeira extensora, mas é o principal que eu utilizo na prevenção desse tipo de lesão. Vamos lá, outra lesão no joelho, síndrome da pata de ganso. Síndrome da pata de ganso, a gente tem uma região aqui no joelho, mais para dentro, que ela, quando você vê a peça anatômica dela, você observa que ela parece uma pata de ganso, certo? E ela incomoda muito os corredores, ela é parecida assim, como se fosse o oposto da síndrome da banda iliotibial. É o oposto assim, digo, em questão de localização. A síndrome da banda iliotibial, ela pega mais a parte lateral do joelho, essa parte a síndrome da pata de ganso pega a parte mais medial. E aí, geralmente uma tendinite, certo? Que o paciente desenvolve. Mesma coisa também, trabalho de mobilidade articular, fortalecimento de quadríceps, fortalecimento de quadril, com agachamentos e tudo para poder prevenir. Essas foram as principais lesões do joelho. Tem outras, né? Outras assim até mais graves, algumas mais leves, mas essas são as principais lesões nos joelhos de pessoas que praticam com a corrida. Agora a gente vai descer um pouquinho mais. Chegando à parte da canela, a gente tem a famosa canelite. Canelite, muitas pessoas já tiveram. Eu nunca tive até pouco tempo atrás, certo? Você sente essa região aqui da canela mais inflamada, mais sensível, com o aumento do volume de corrida. E aí, mas muitos pensam que a lesão o principal motivo é a canela que está fraca, é a corrida que está em excesso, e nem sempre é assim. Lógico, assim, uma corrida em excesso, a depender da estrutura da pessoa, ela realmente vai trazer lesões. Mas também, às vezes, a pessoa não, ela está num volume normal, só que ela está com uma panturrilha enfraquecida. Ela precisa fortalecer a musculatura da panturrilha, e não é só fazendo um exercício só, são 2 ou 3 exercícios que você precisa fazer para atingir regiões diferentes da panturrilha, para atingir musculaturas diferentes. A panturrilha, a gente chama de tríceps sural, certo? Porque ela tem 2 musculaturas ali importantíssimas na corrida, e ela tem 2 cabeças, uma musculatura tem 2 cabeças, que é o gastrocnêmio, e outra por dentro é o sólio, que tem uma cabeça só. Quando a gente está fazendo exercício de panturrilha com o joelho esticado, a gente está trabalhando o gastrocnêmio, certo? Enquanto isso, o sólio está relaxado. O sólio, como eu disse, é um pouquinho mais para dentro. Quando a gente faz aquele exercício do burrinho, assim, aqui em Brasília eu vejo muitas pessoas chamando de burrinho, mas o exercício, o nome dele mesmo é o banco sólio, que você senta, coloca um peso aqui um pouquinho acima do joelho, na coxa, e faz o exercício de panturrilha. Ali a gente está trabalhando o sólio. E na corrida, o que mais precisa de estar fortalecido é o sólio, essa musculatura mais para dentro mesmo da panturrilha. Às vezes algumas pessoas apalpam e até pensam que é a canela, mas a depender ali da região, você apalpar a sua perna e sentir ali, pegou na sua tíbia, é um pouquinho para trás a dor, ali é sólio. Agora, se você sentir ali na frente, na canela, na parte lateral, sentir a musculatura ali inflamada, aí não, ali é o tibial anterior, é o fibular longo. E aí, o mais essencial da gente fortalecer quando está na academia é o sólio, certo? E de vez em quando a gente se depara numa academia que não tem mais aquele aparelho do banco sólio. A gente precisa fazer umas adaptações. Por exemplo, vai fazer a panturrilha no leg press, que a gente afasta a cadeira, estica a perna e faz a flexão plantar, mas às vezes você precisa colocar um rolo ali embaixo, certo? Você coloca para flexionar o joelho e fazer a flexão plantar, assim ativando a musculatura do sólio.
Treino de equilíbrio proprioceptivo ajuda muito também. Isso é uma coisa que eu ia falar lá no final, que justamente é um treino que ajuda em várias lesões. Vou até comentar aqui no finalzinho. E é isso, gente. A gente precisa fortalecer essa musculatura para poder prevenir a canelite. Muitas pessoas fazem de forma errada. Quando está com uma dor na canela, não precisa fortalecer tibial anterior. O tibial anterior ele está sobrecarregado porque você tem uma panturrilha fraca. Então, foca em fortalecer a sua panturrilha. Foca em fortalecer o seu músculo sólido. Tranquilo? Outra lesão comum, fascite plantar. Fascite plantar. Graças a Deus, nunca mais vi ninguém falando que tinha essa lesão. Mas a gente sabe que ela atinge muitas pessoas. Outra também proveniente de uma panturrilha que precisa fazer determinados trabalhos, não só de fortalecimento, como de mobilidade, como melhoria da flexibilidade. Não é a mesma coisa que a mobilidade, certo? Quando a sua panturrilha está sobrecarregada, está encurtada, ela estica a sua... Opa, quase que eu derrubo aqui. Ela estica o seu tendão, certo? O tendão da panturrilha, ela se insere ali, um pouquinho, quase no meio do pé. E aí, imagina só, você está aqui, vamos supor que isso aqui é o seu tendão. Ele está esticado o tempo inteiro e você fazendo o movimento, uma hora ele vai inflamar. Uma hora, é a fascite, né? It de inflamação. Inflama na fáscia, a face do pé. E aí ocorre esse tipo de lesão. Outra forma de tratamento é o que? Você fazer não só a musculação, mas também esses exercícios de mobilidade. A musculação, por que eu insisto tanto nela? Porque muitas pessoas pensam que é só para fortalecer. Não. Quando você está fazendo exercício de musculação, principalmente se você respeita a amplitude correta do exercício, você está fazendo um trabalho de mobilidade, você está aumentando a flexibilidade ali. Tem muitos alunos que fazem musculação que eles fazem tão bem, que tem uma flexibilidade, uma elasticidade tão boa que nem precisam fazer um trabalho de alongamento antes ou pós o treino, porque aqui, ó, vamos supor, você está fazendo aqui um exercício de... Vamos supor que isso aqui seja meu pé, você está fazendo um exercício de panturrilha. Você descendo, aqui é uma plataforma, tá, gente? Você descendo tudo, sente alongar e fazendo a flexão plantar. Desce tudo, sente alongar, flexão plantar. Ali você já está fazendo um trabalho de flexibilidade, já está fazendo um trabalho de alongamento, certo? Porque são as fases, né, do movimento. Você está ali fazendo o alongamento, a contração, o alongamento, a contração. E aqui dali melhora a mobilidade daquela articulação. Por isso, quando você estiver treinando, não pensa só que eu vou só puxar o ferro, eu vou só subir a carga e descer. Não, você tem que fazer a fase completa. É alongamento completo e contração completa. Alongamento completo e contração completa. Tranquilo? Vamos lá. E essas lesões que eu citei, as principais, algumas delas, principalmente na parte, na região da canela, na região ali da panturrilha, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu falei, né, sobre a condromalácia evoluir para uma artrose, mas no caso ali, na canela ali mais embaixo, o cuidado é para não evoluir para uma fratura por estresse. Vamos lá, vamos até por partes. Pode evoluir para um edema, alguns autores chamam edema de pré-fratura por estresse, e evoluir para a própria fratura por estresse, certo? Quando aumenta a inflamação nessa região, e mesmo assim continua com um movimento, com estresse proveniente da corrida ou de outros exercícios, ela pode evoluir para essa fratura. E quando chega nesse nível, geralmente a gente está perto de uma prova-alvo. Gente, tá tendo obra aqui, mas vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Se tiver, clica aí no curtir, manda um não, tô conseguindo ouvir, tá direitinho, não tá atrapalhando. Então, essa é a minha maior preocupação, inclusive, quando eu passo o treino para os alunos. Alguns alunos, inclusive, até corriam mais vezes, eu tive que diminuir,
porque eu vi que tinha uma propensão para evoluir para uma fratura por estresse, certo? Chegaram a ter um edema, e aí não, vamos diminuir para a gente não evoluir para esse estágio, certo? Que a recuperação já é mais longa, e se tiver isso perto de uma prova, a chance da prova ter que ser adiada, a chance da prova de ter que cancelar é altíssima. Algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas correm com a própria lesão, a fratura por estresse, que não é indicado. Se enche de anti-inflamatório, e aí quando termina a prova, termina muito pior do que antes, fica um tempo sem correr. Isso acontece muito. Isso não, eu já vi muitas pessoas já. Graças a Deus, assim, alunos meus alguns já tiveram algum edema encontrado, mas aí foi bem tratado e tudo, e conseguiu correr. Mas algumas pessoas que eu conheço, teve uma fratura por estresse identificada 2 meses antes, se encheu de Advil, se encheu de anti-inflamatório e foi correr. E aí foi uma corrida, não foi uma experiência muito agradável, entendeu? Então a gente tem que ter essas prevenções, que eu vou até listar mais agora, para não chegar nesse nível. Quais são essas prevenções? Vamos lá. Primeiro, gente, a melhor forma de prevenir esse tipo de lesão é com a alimentação. E dentro da alimentação eu incluo até, não falo só alimentação, incluo hidratação também. Mas como assim? E tudo, o corpo ele não se reconstrói, não se regenera sozinho. Você precisa de determinados nutrientes para que ele tenha a melhor capacidade de regeneração. Você precisa estar bem hidratado, certo? Também. Não só durante a corrida, mas ao longo do dia. E aí a alimentação envolve nisso. Quando você, por exemplo, quando você faz um treino muito desgastante, você sai, vai beber, vai fazer uma alimentação não muito adequada, assim, metendo o pé na jaca mesmo, assim, com força, você corre esse risco. E aí, por exemplo, bebida, você perde muitos sais minerais, você se desidrata e perde muitos sais minerais ali, então tem que tomar cuidado. E o ideal é o quê? Você se alimentar de comidas ricas ali em eletrólitos, em ácidos graxos, para poder repor a quantidade de sais minerais, ativar sistemas, assim, eu vou falar muito por geral, porque afinal não é minha área, assim, a parte de nutrição, mas é o que eu sei por geral. Sistemas de regeneração, de recuperação, que vão te auxiliar na reconstrução do seu corpo para que você fique mais forte, mais propenso assim, mais prevenido de lesões, certo? Falei da alimentação / hidratação. Outro ponto que eu toquei aqui na live inteira foi a parte da musculação. Tem que ter, gente, tem que ter musculação. Eu vi esses dias uma página, não vou citar o nome da página, é uma página muito famosa de corrida, certo? Um canal de corrida. E assim, não é de um profissional da área, é só de um corredor, é de um jornalista que é corredor. E aí ele abriu uma caixinha de perguntas e muitas pessoas perguntando várias coisas para ele. E aí perguntaram, sem fazer musculação, dá para correr uma maratona? Eu não sei se a pergunta chegou a ser direta assim, ou se ele perguntou assim, tem que fazer musculação para poder fazer uma maratona? E aí ele respondeu, se eu não me engano a pergunta foi mais aberta assim. Aí ele respondeu que não precisava, só se você precisar ir para tempo, para rendimento. Foi exatamente isso. E gente, não foi uma resposta muito responsável. Porque precisa, não tem jeito. Não só para maratona, mas para outras atividades também. Quando a pessoa me procura na assessoria, a primeira coisa que eu pergunto para ela, como é que está a musculação? Como é que está o treinamento de força? Se a pessoa estiver fazendo um funcional, alguma coisa assim, a depender do nível do funcional, eu já fico satisfeito. Agora, se ela estiver parada e tudo, e inventar de fazer uma corrida treinar até para distâncias mais curtas, isso já é preocupante, a gente já liga o sinal de alerta.
E para fazer uma maratona sem fazer musculação é um tiro no pé, quase que literalmente. É essencial. Por que a gente fala musculação? As pessoas já associam academia, certo? Nem sempre vai ser academia, a depender do material que você tiver. Se você tiver um bom material, se conseguir aplicar o princípio da sobrecarga, isso já vai ser o suficiente para você. Agora, se você tiver só um pezinho ali de dois pares de halter de 2, 3 quilos, um par de caneleira de 5 quilos, aquilo ali rapidamente você vai tirar de letra, não vai deixar de ser sobrecarga para ti, e aí você vai deixar de aplicar um princípio importante do fortalecimento, certo? Vai estar fortalecendo só o famoso treino fofo, vai estar com fortalecimento muito abaixo do que você precisa, e aí você vai ficar mais propenso a ter lesões. E uma maratona, gente, o grau assim de esforço é altíssimo, o volume é altíssimo, e você praticar um esporte assim nessa intensidade sem fazer a musculação é perigosíssimo. Então, essa prevenção é essencial. Alimentação, hidratação, musculação. A próxima prevenção também, e aí chega no caso que a Ellen citou também, fazendo alguns trabalhos, não só dentro da musculação. Na musculação a gente pode fazer isso também, trabalhos de mobilidade, trabalho de propriocepção para trabalhar o equilíbrio muscular, e dá para trabalhar de várias maneiras. A gente pode fazer esse trabalho tanto com exercícios de equilíbrio, certo? Como também, olha só, um treino que a gente trabalha muito a propriocepção, corrida na trilha, certo? Muitas pessoas pensam que correr na trilha é altamente lesivo e tudo. Não, o risco de lesão numa trilha é mais se você sofrer alguma torção, se você sofrer alguma queda, alguma coisa assim do tipo. Lógico também, né? Você tem que estar preparado para fazer aquela trilha, aquele grau, assim, se a trilha for um grau mais leve, se for um grau mais pesado, não é para qualquer um, certo? Mas um treino na trilha trabalha a propriocepção, certo? São exercícios assim para melhorar o seu equilíbrio muscular, certo? E a gente acha que trabalha aqui, o que? A própria articulação? Não, trabalha aqui, ó, ouvido, labirinto, melhora o seu equilíbrio, e isso faz com que o corpo tenha mais ações para te prevenir, para tirar esse desequilíbrio muscular de uma região para outra e te deixando mais blindado de determinadas lesões. E agora, outro ponto, também a depender do nível de corrida que você estiver, para o que você estiver se preparando, é também atuar na área, ali nos bastidores, com fisioterapeutas, com massoterapeutas. Eu, por exemplo, estou treinando, né, para fazer o Desafio do Rio. Dia 18 e 19 de junho eu vou correr a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. E o volume está alto. E eu estou correndo e estou indo ao recovery, ao fisioterapeuta 2 vezes por semana, para fazer as devidas liberações, para fazer alguns procedimentos de analgesia e tudo, porque realmente é desgastante, e aí a gente precisa também fazer essas prevenções. Não é só, eu vou correr a maratona e acabou, não vou fazer musculação e tudo, não vou fazer massagem. Lógico, fica um pouquinho mais caro, né, quando a gente começa a incrementar essas coisas, mas é o melhor para a gente fazer de maneira mais segura. Ótimo, Ellen, olha aí. Não, vai ser uma meia fantástica, né, depois desse tempo que a gente passou. Ano passado teve, mas eu creio que esse ano vai ser até muito mais movimentado. E aí o ideal é isso, é você fazer recoveries, você fazer liberações, fazer físio. Olha a Pri aí, a Pri também, outra físio que está aí acompanhando a nossa live. E é essencial que você tenha um acompanhamento desses profissionais. E também tem o acompanhamento médico. Agora o que eu vou falar da questão do acompanhamento médico? Não tente conviver com a dor. Não tente também se autodiagnosticar. Eu falei essas lesões, falei onde é que dói, falei o que você sente, porém, você não pode assim, essa lesão.
você tem que investigar. E aí como é que você vai investigar? Vai investigar no médico. Opa, deixa eu só ver um negócio aqui. Você tem que investigar com o médico. Tem que determinadas lesões você só vai descobrir se você fizer um exame de imagem, certo? Qual é a dica que eu dou? Também você não pode sentir qualquer dor e já ir correndo pro médico, certo? Senão você acaba gerando um estresse e aquilo ali acaba atrapalhando o seu planejamento de treino. Se a dor persistir por mais de uma semana, aí você procura um profissional. A depender, se for uma dor moderada, se ela não estiver te pedindo de correr, você pode ir direto a um fisioterapeuta. Agora, se for uma dor, nossa, essa dor aqui foi pra valer, tá absurdo, eu tô preocupado, que realmente está incomodando muito, eu tô correndo e não tá legal. Aí sim, você vai atrás de um médico, procure ir no médico da área esportiva, evita ir em médicos de emergência, certo? Para essa determinada lesão. E aí você investiga para chegar a uma conclusão, certo? Por que eu digo a questão do médico da emergência? Eu mesmo, a primeira lesão que eu tive na vida, eu fui direto para um médico de emergência. Sabe o que o cara falou? Eu tive um estiramento no posterior da coxa. Foi absurda a dor. Foi uma das piores dores que eu senti na vida. Cheguei lá gritando e tudo, não conseguia dobrar a coxa. O cara falou que eu ia ficar provavelmente ali uns... Opa, gente, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Eu tô batendo aqui nos fios. Pronto, tô batendo nos fios. Eu bati aqui e o volume diminuiu. Desculpa, voltando ao assunto. Aí eu senti essa dor. Tava gritando, não conseguia nem dobrar. O médico falou que eu ia ficar um mês e meio para voltar a andar. Ia ficar uns 4, 5 meses sem correr. Eu fiquei desesperado. Depois que passou a inflamação e tudo, aí eu fui num médico da área esportiva e falou, não, a lesão foi grave, mas aí você vai ficar no máximo um mês afastado das corridas. Vamos tratar, fazer um tratamento intenso e tudo. Voltei e até, graças a Deus, isso foi em meio de abril, menos de 2 meses depois eu tive a competição mais importante da minha vida, eu fui campeão brasileiro nela. Agora imagina se eu tivesse escutado esse médico, só esse médico ali da emergência, ia ficar 1 mês e pouco sem andar e ia ficar 4 meses sem correr. Aí isso ia ser um absurdo, então procura sempre médicos da área esportiva. Se não for um médico de uma clínica esportiva, pelo menos assim, tem uma indicação de um médico que seja corredor, de um médico assim, sabe, que seja um corredor assim até mais, não um corredor recreacional, que corre assim por prazer, não, que tenha um entendimento assim, que tenha a vivência das provas, das corridas, entendeu? Para ele te atender da melhor maneira. Outra coisa também que você tem que evitar é fazer o uso de remédios. Os remédios, tudo bem, o que eu aconselho? Só parte para o remédio se você estiver sofrendo assim com dores que te atrapalhem para fazer suas atividades diárias. Por exemplo, uma característica que eu até falo assim, não, aí tudo bem, essa pessoa, sei lá, travou o pescoço, acordou com torcicolo e tudo, e tá difícil, tá incômodo, ela não consegue trabalhar, não consegue se mexer direito, aí tudo bem, mas para isso consulte um médico para te passar a melhor medicação. Não vá na farmácia e já pega o primeiro que der na telha, não. Mas quando for outras lesões assim, só que te atrapalhem na corrida, não inventa de eu vou ficar à base de remédio, vou ficar à base do Advil, vou ficar à base do Dorflex e tudo, que isso ali vai só mascarar a dor. E a dor, vocês já devem ter ouvido isso, a dor é um alerta importante que a gente precisa para dizer que tem algo errado naquela região. E se você mascara, tira só a dor, você aumenta a lesão e não está sentindo o tanto que ela está piorando. Entendeu? Então, evita isso. Remédio só em último caso e quando estiver atrapalhando as suas atividades diárias. Tranquilo? Quando estiver ruim. Principalmente tem gente que toma remédio, fez um treino mais forte na academia e já toma remédio. Não, pelo amor de Deus. Aí não. Aí de jeito nenhum. É só nesses casos assim, o famoso efeito placebo. Vai te aliviar ali da dor, mas não vai tratar a sua lesão. Tô com a canela inflamada, vou tomar um anti-inflamatório. Nem todo caso precisa do anti-inflamatório. Precisa só de uma analgesia manual ali, com fisioterapeuta, entendeu? E é isso, gente. Essas foram as principais lesões.
Aí no finalzinho ainda dei as dicas, né, de como proceder com cada lesão, de como prevenir. Tenham responsabilidade, certo? Finalizando, né, mas até ainda incluindo naquela lista ali no final, também sendo responsável com os próprios treinos, respeitando os limites que o treinador passa, respeitando os seus limites, ok? Que se você exagera, pode acontecer também de você tá fortalecendo bem, tá se alimentando bem, mas você desrespeitando esse limite, você acaba se lesionando. Então, seja responsável, tenha disciplina, que é mais uma forma de prevenção, e também evite esses caminhos mais fáceis. Evite a medicação, que vai atrapalhar não só nessa questão da lesão, mas em outras áreas também, pode sobrecarregar seu fígado, a depender de qual medicação você tomar, e seus rins também. E é isso. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Algum relato que queira compartilhar? Foi muito boa a presença de vocês. Esse vídeo vai ficar salvo, como os outros. Quinta-feira a gente já tem uma live programada já, voltada para um público que parou de correr, quer voltar a correr, mas não sabe por onde começar, e é bem comum. Eu mesmo já estive nesse grupo por muito tempo, graças a Deus eu já saí. E é uma live importantíssima. Mesmo que você esteja correndo, você procura comparecer à nossa live, porque vai ser importantíssimo para você saber o que fazer. Vamos supor que você precisa parar por algum momento, por alguma ocasião, e aí você já vai saber o que fazer caso você fique um tempo afastado das corridas. Que a gente está sujeito, espero que não, que vocês corram sempre, mas como correr 2.410 minutos? Ih, rapaz, isso aí eu vou te responder no privado, porque já é uma pergunta que 2.410 minutos é um ritmo bem puxado, certo? Como o assunto da live aqui é outra, eu vou te responder no privado os treinos que você pode fazer e tudo, mas vai ter que ralar aí. É um treino que geralmente o pessoal busca em 12 minutos, 10 minutos o buraco é mais embaixo. Tranquilo? E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhem esse vídeo, deem um curtir quando ele estiver lá no feed para que aumente a entrega dele. Tranquilo? Eu também vou colocar essa live no YouTube. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Live Corra Como Nunca. Até quinta-feira. Um abraço.